Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez acompanhando as mensagens no canal do Pastor Irineu Messias. Eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito, todos vocês que têm compartilhado essas mensagens através das suas várias redes sociais. Continue fazendo isso, porque isso ajuda a outras pessoas a serem alcançadas com a bendita e gloriosa palavra de Deus. Não deixe de dar o like neste vídeo e também nos outros que você assistiu. Volte lá se você não deu like, porque isso ajuda a potencializar e aumenta o alcance do canal. Também faça os seus comentários, fale da sua experiência, peça oração aqui abaixo dos vídeos, comente como é que esta palavra está tocando na sua vida, para que outras pessoas possam ler e também se alegrar com o que Deus está fazendo na sua vida. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, para que você possa receber em primeira mão os vídeos que nós aqui estamos gravando, como este, por exemplo. Então, dito isso, eu quero convidar todos vocês para mais uma meditação na palavra do Senhor nosso Deus, que está escrita aqui no livro de Salmo, precisamente no Salmo 119, do verso 97 ao verso de número 104. E diz assim as Sagradas Escrituras: Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos, alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Glória a Deus por essa bendita palavra do Senhor, nosso Deus. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós temos aqui esse trecho extraído aqui do livro de Salmo. E no livro de Salmo, o Salmo 119, que é o salmo mais longo, se pudermos entender como capítulo, seria o capítulo mais longo da Bíblia, porque ele tem cerca de 176 versículos. E ele tem uma outra característica: ele é um poema. Aliás, todo o livro de Salmo é um poema, mas esse aqui precisamente foi escrito em forma de acróstico. No original, ele foi escrito em 22 seções, que são as 22 letras do alfabeto hebraico, e cada seção dessa tem 8 versículos. Foi exatamente a quantidade de versículos que acabei de ler para vocês agora. E tem uma outra característica ainda mais. Neste Salmo 119, este salmista usa vários adjetivos para se referir à palavra do Senhor nosso Deus. Se não, vejamos. No verso 97, ele entende a palavra de Deus como lei. No verso 98, mandamentos. No verso 99, ele fala de testemunhos. No verso de número 100, ele fala em preceitos. No verso de número 101, ele diz a palavra. No verso de número 102, juízos. No verso de 103, ele de novo fala em tuas palavras. E no 104, ele repete falando também em mandamentos. E assim, ao longo de todo o Salmo 119, ele vai usar outros adjetivos, mas significando uma mesma coisa, ou seja, a bendita e gloriosa palavra de Deus, com a qual ele tem uma profunda experiência. Isso nos mostra que não há como nós conhecermos a Deus senão através da sua palavra. Há muitas pessoas, cristãos inclusive no século XXI, que querem, sinceramente, ter uma experiência mais profunda com Deus, mas procura ter essa experiência à luz das suas próprias impressões pessoais, ou de filosofias, ou de outro tipo de evangelho que estão sendo pregados por aí afora. Para isso, o apóstolo Paulo, ele inclusive chama a atenção de todos nós, que diz assim, que ainda que um anjo venha do céu e pregasse um outro evangelho, seja considerado anátema, ou seja, maldição. Então tenha cuidado, amigo, para os evangelhos
ou outras palavras, ou outras experiências que as pessoas estejam pregando por aí, para você saber se de fato esses ensinamentos, essas experiências, entre aspas, elas estão de fato concentradas na bendita palavra de Deus. Porque os bereanos, lá no Atos dos Apóstolos, que nós vamos colocar aqui em cima a referência bíblica, eles foram elogiados, sim, pelo apóstolo Paulo, porque eles examinavam as escrituras todos os dias para saber se os apóstolos ensinavam tal como estavam nas escrituras. Assim faça você também. Você, meu irmão, minha irmã, cristão, faça assim, que eu tenho certeza que você terá toda a possibilidade de não ser enganado pelos falsos profetas, pelos falsos líderes religiosos ditos cristãos, que estão usando a Bíblia de forma equivocada, errada, para desencaminhar várias pessoas da presença de Deus. No entanto, este homem, o salmista, que nós não sabemos o nome, mas sabemos sim, temos convicção, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, conforme diz a palavra do Senhor no capítulo 3, o verso 16, da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada. Portanto, o livro de Salmo está na escritura, e essa escritura que nós acabamos de ler é divinamente inspirada. Mas vamos ao texto aqui para que nós possamos extrair essas profundas lições que levaram esse salmista a ter uma experiência tão rica com Deus. Se não fosse assim, ele não diria essas palavras que aqui disse, claro, inspirado e conduzido pelo próprio Deus. Vamos ver aqui o verso de número 97, onde ele faz essa primeira declaração. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Veja que coisa maravilhosa. Há uma declaração de amor. Você está disposto? Será que você pode dizer como salmista para você mesmo, neste momento, e diante de Deus, ainda que você não verbalize, mas dizer silenciosamente no seu coração para Deus: Senhor, eu amo a tua palavra. Jesus, eu amo o teu santo evangelho. Jesus, eu amo toda a tua palavra do Gênesis ao Apocalipse. Você está em condições de dizer de todo o coração isso que o salmista disse aqui: ó, quanto amo a tua lei, ó, quanto amo os teus mandamentos, ó, quanto amo os teus juízos, ó, quanto amo os teus preceitos, ó, quanto amo, podemos aqui parafrasear, o teu evangelho, Jesus. Será que você pode dizer isso? Você pode dizer, como o salmista disse, que ama a palavra de Deus? E se você ama, você necessariamente ou obrigatoriamente terá que fazer aquilo que o salmista fez imediatamente a esta declaração. Ele diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. É claro, ninguém vai meditar em algo que não gosta. Ninguém vai meditar em algo que não ama. Se você, por exemplo, pensa muito na sua esposa, certamente porque você a ama. Se você pensa todos os dias nos seus filhos, é porque você ama os seus filhos. Mas isso não é diferente em relação às coisas de Deus. Para você também meditar todo dia na palavra de Deus, necessário se faz que você ame esta palavra. Porque é esta palavra que revela, por exemplo, a pessoa, o caráter, a natureza do Deus Todo-Poderoso. É ela quem revela o nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão, na sua ressurreição e nas suas maravilhosas promessas para a sua vida. Portanto, ela deve ser objeto da nossa meditação, não é algumas horas, não são alguns meses, mas todo o dia. Ou seja, desde que nós acordamos até o momento que nós vamos deitar, nós temos que, aqui um conselho do Espírito de Deus por meio do salmista, meditar nesta palavra dia e noite. Aliás, foi este conselho que Deus, o Senhor, deu para Josué. Medita no livro desta lei de dia e de noite. Então, é a primeira lição que nós aprendemos com essa expressão do salmista desse salmo. E ele ainda faz uma outra declaração aqui no verso 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Ou seja, ele declara uma outra experiência que ele teve com a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus levou ele a ter sabedoria através dos mandamentos de Deus. Então, meu amigo, se você quer ter sabedoria, para vencer os inimigos que estão à sua volta,
Inimigos espirituais, como outra mensagem nós pregamos aqui, inimigos materiais, que são os próprios seres humanos, infelizmente, para que você possa ter sabedoria de como vencer toda essa série de inimigos. Só há um caminho, o salmista aqui aponta qual é ele. É através da palavra do Senhor. Através dos mandamentos do Senhor, Deus nos concede sabedoria para nós podermos vencer esses inimigos que às vezes nós queremos vencer com a nossa própria força, com a nossa própria estratégia, mas precisamos vencê-los com a estratégia e com a sabedoria que Deus nos quer dar. Como disse ele, o Senhor, para Zorobabel, que estava cercado de inimigo, mas ele disse para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, portanto, aprendamos essa lição maravilhosa. Quer vencer seus inimigos? Vença-os através da sabedoria que o Senhor nosso Deus, pela sua palavra, quer comunicar à sua alma e ao seu espírito. No verso de número 99, ele diz uma outra coisa maravilhosa. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ou seja, os mestres, os professores, e ele reconhecia como mestre, mas ele reconhece diante de Deus que ele tem mais sabedoria do que os mestres dele. Os mestres deles podem ser mestre de algumas coisas. E nós temos os nossos professores nas nossas escolas, nas nossas universidades, mas o ensino deles, a sabedoria deles jamais sobrepujará a sabedoria que o Espírito de Deus concede a qualquer pessoa que meditar na palavra do Senhor nosso Deus. E a razão dele ter essa sabedoria mais do que os mestres dele foi porque ele fez aquilo que Deus orientou Josué a fazer: meditar na lei do Senhor de dia e de noite, que é exatamente o que ele diz no versículo 97. É a minha meditação todo dia. E essa meditação gerou na alma dele sabedoria e gerou nele mais entendimento do que os mestres dele. Então, se você quer ter mais entendimento do que os seus professores seculares, vamos dizer assim, ou mesmo espirituais ou da sua religião, basta você meditar, não é em outra coisa, mas é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E Deus vai dar entendimento a você, como deu ao salmista. No verso de número 100, ele diz assim: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Jesus disse uma certa feita que nós deveríamos ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. E o que tem de cristão hoje em dia que são imprudentes na sua forma de falar, na sua forma de se comportar, na sua forma de fazer as coisas da sociedade, mesmo dentro da igreja, são muito imprudentes. Por quê? Porque nós aqui encontramos a resposta na palavra de Deus. Porque eles não meditam na palavra de Deus, não guardam a palavra de Deus. Dizem que guardam, mas os seus comportamentos, as suas atitudes mostram para o pastor, mostra para a igreja, mostra para a sociedade que ele de fato não está guardando a palavra de Deus. Porque se guardasse, seriam, como podemos depreender aqui do versículo, prudente na sua fala, prudente no seu comportamento, prudente em toda a sua maneira de viver. E inclusive hoje, nas redes sociais, o que tem de cristãos imprudentes na sua forma de escrever, na sua forma de se portar, que as pessoas não reconhecem aquele cristão como sendo servo de Deus por causa do seu palavreado chulo, do seu palavreado torpe, ou seja, completamente imprudente. Mas, infelizmente, essas pessoas estão colocando para fora aquilo que está no coração. Como Jesus disse, que é aqui que sai do coração, aqui contamina o homem. Mas se você, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão em Cristo, meu amigo cristão, cristã, você quer ser prudente, está aqui o conselho do Senhor. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Mesmo aquelas pessoas mais idosas, com mais anos de vida, Deus fará você mais prudente do que eles. Agora, se você fizer uma coisa, você guardar a palavra do Senhor nosso Deus na sua vida, como diz o salmista nesse mesmo salmo, ele diz: guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Faça isso e você experimentará todas essas bênçãos que esse salmista aqui está experimentando na sua vida. No versículo 101 ele diz: desviei os meus pés de todo caminho mau. Para quê, salmista? Para observar a tua palavra.
Ou seja, ele tomou uma decisão. Decisão esta que eu aconselho, meu amigo, a você tomar também. Hoje, agora, neste momento, desvie os seus pés de todo o caminho mau. Ou seja, de todo proceder que não agrada a Deus. De toda atitude que não está de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Tome essa decisão para que você possa ter condições de observar a palavra de Deus, ou seja, de guardar a palavra de Deus. Quem continua tendo um caminho mau, um caminho que desagrada a Deus, nós podemos entender aqui que a recíproca é verdadeira. Não terá condições de observar a palavra de Deus, pode ter até vontade, mas se continuar pecando, se continuar transgredindo, se continuar agindo na contramão da palavra de Deus, podemos depreender aqui e entender que não teremos condições de observar a palavra do Senhor. E foi essa lição que o Espírito Santo de Deus deu para o salmista, que ele tinha que se desviar de todo o caminho mau para que pudesse observar a palavra de Deus. Então, portanto, esta é a lição também que nós podemos colher desse texto tão maravilhoso da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no verso 102 ele diz: não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ele se desviou do caminho mau para observar a palavra de Deus. E ele diz que não se apartou do juízo, ou seja, da palavra de Deus, da lei de Deus, tal como o Senhor ordenou para Josué. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Parece até que o salmista leu o livro de Josué. Parece até que ele leu o capítulo 1, verso 8. E é onde Deus dizia para Josué: não se aparte de ti o livro desta lei, da tua boca o livro desta lei. E o salmista está dizendo aqui: não me apartei dos teus juízos. Ou seja, se você até hoje se apartou da lei de Deus, se afastou da lei de Deus, Deus está dando uma oportunidade rica e maravilhosa para que você se aparte do pecado, se desvie dos caminhos maus e você não se aparte da palavra de Deus, não se afaste da palavra de Deus, que tem até uma mensagem que nós aqui pregamos aqui no card, onde diz assim: medite, cuidado, medite, não se afaste da palavra de Deus. Aqui no card você vai ver a mensagem que nós pregamos, exatamente baseado em Josué capítulo 1, verso 8. E aqui o salmista fez exatamente aquilo que Deus disse para Josué. Ele não se apartou do juízo de Deus, porque Deus ensinou a ele. Porque ele viu, e ele certamente leu, que Deus ensinou a Josué. Olha, Josué, não se aparte do livro desta lei. Medida de dia e de noite. Então faça você também como salmista. Assim como Josué fez, vivemos na jornada de Josué que ele realmente não se afastou da palavra de Deus, o salmista não se afastou, não se apartou. Isso prova o quê? Que não é impossível o ser humano guardar a palavra de Deus. É possível você e eu guardarmos a palavra do Senhor. É possível você e eu não se apartar da palavra de Deus. Basta que você tenha a atitude que o salmista teve, que Josué teve, que todos os homens e mulheres da palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, tiveram. E lá nós veremos também, ao longo de toda essa história, que outros se apartaram, como Saul, por exemplo, como Balaão, por exemplo, mas outros, como Caim, por exemplo, mas outros não se apartaram da palavra de Deus. Abraão, Jacó, Daniel, José, e tem uma lista enorme de homens e mulheres que não se apartaram da palavra de Deus. E o salmista é um deles. E você também pode ser um deles. Ou seja, uma das pessoas a não se apartar da palavra do Senhor nosso Deus. E no versículo de número 103, ele diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. E tem gente que acha a palavra de Deus tão amarga. E tem gente que acha a palavra de Deus tão difícil. E por isso não se alimenta da palavra. E por isso não quer colocar na sua boca, não acha a palavra de Deus doce. Mas nós que cremos na palavra do Senhor, ela para a nossa vida é doce como mel. Então, portanto, meu amigo, você possa ter essa mesma fé que o salmista, achar a palavra de Deus doce como mel e colocar sempre na sua boca, o paladar da sua alma, e você sentir em prazer, em degustar, em se alegrar e dar muita glória para o Senhor nosso Deus, por conta que as palavras dele são doce mais que o mel. Você pode ter essa mesma experiência que o salmista desse se você fizer tudo que anteriormente ele fez.
Ele guardou, ele amou a palavra de Deus, meditou nela. O Senhor ensinou eles a sabedoria, entendimento, e obviamente tudo isso foi muito doce ao paladar, vamos dizer assim, da sua alma, o seu paladar espiritual. E por fim, o versículo de número 104, para nós encerrarmos esta mensagem, onde ele diz: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborrece todo falso caminho. Observe que no versículo de número 101, ele diz: desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. E no verso 104, ele repete a mesma ideia de outra forma, dizendo: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. E muitas vezes as pessoas não querem aborrecer o falso caminho porque falta entendimento da palavra de Deus, falta sabedoria da palavra de Deus. Mas o salmista demonstra que ele teve uma experiência maravilhosa com a palavra de Deus, porque ele meditou nela, como diz aqui o 99, tenho mais entendimento que todos os meus mestres. Por quê? Por que, salmista? Você está dizendo que tem mais entendimento? Porque ele meditava na palavra de Deus, que eu medito nos teus testemunhos. Logo, no 104, ele repete: pelos teus mandamentos alcancei entendimento. E por que ele alcançou? Porque ele meditava todo dia, o dia todo, na palavra de Deus. E com essa meditação perene, constante, diária, ele teve sabedoria suficiente, entendimento suficiente para aborrecer todo falso caminho. E deixa eu lhe dizer, nem sempre é fácil você identificar os falsos caminhos que rodeiam as nossas vidas. Não é muito fácil. Sejamos sinceros. Só mesmo Deus, o Espírito Santo, através desta palavra, e foi isso que aconteceu na vida do salmista, veja que ele fala tudo em torno da palavra, preceitos, juízos, mandamentos. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida, vamos dizer assim, certeira diante de Deus, eis aqui a fórmula, como sempre costumo dizer, do céu. Você precisa amar a palavra do Senhor. Você precisa meditar nela todos os dias, para que você possa ter entendimento, para que você possa ter sabedoria, para que você possa fazer como o salmista, que decidiu desviar-se de todo caminho mau para guardar a palavra do Senhor. É uma decisão, é uma escolha, e Deus a está dando nesta hora, e não só está dando a você essa escolha, mas querendo ajudar você, porque o salmista diz aqui que ele fez tudo isso porque o Senhor o ensinou. Como diz aqui um dos versículos que nós já acabamos de ler, onde ele diz: porque tu me ensinaste, o versículo 102, não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. A pergunta é: você quer ser ensinado por Deus a partir de hoje? Você quer ser ministrado pelo Senhor Jesus? Você quer ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus? Se você quiser, faça como salmista. Ame a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Mas não medite esporadicamente. Medite todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Há um ditado popular, que é muito dito aí, não é bíblico, mas tem uma verdade bíblica por trás deles, que diz que mente vazia é a oficina de Satanás. Se você não pensa nas coisas de Deus, com certeza pensará nas coisas dos homens, e o inimigo vai colocar coisas ruins na sua cabeça e na sua mente. E é essa a razão pela qual o mundo está do jeito que está. Porque as pessoas não meditam nas coisas de Deus, e o inimigo insere, coloca nas suas mentes tantas coisas ruins, razão das violências, de tantas injustiças que há no mundo, porque as pessoas não têm meditado na palavra de Deus. Mas o conselho de Deus para você neste momento, nesta hora, é que você ame a palavra de Deus. Você não tem como meditar na palavra de Deus se você não amá-la. Jesus Cristo é a palavra viva do Senhor nosso Deus. Ame o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele, pelo seu Espírito, vai conduzir você a meditar todos os dias na palavra do Senhor. Ele é o caminho que nos leva para o Senhor nosso Deus. Ele é a palavra viva, Ele é o único caminho. Não é através de ninguém, de mediadores, intercessores, que vai fazer isso, mas somente o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a Bíblia diz no capítulo 1, verso 1, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Lá em Apocalipse diz que o nome pelo qual se chamava era a palavra de Deus, se referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, podemos concluir que você tem que amar o Senhor Jesus Cristo, meditar nele todos os dias, e ele vai ensinar a você tudo aquilo que você precisa
ensinar. Aliás, ele mesmo disse, o nosso amado Salvador, no capítulo 8, verso 31 de João: verdadeiramente serei meus discípulos se permanecerdes nos meus ensinamentos, assim como o salmista permaneceu nos ensinamentos do Senhor nosso Deus, que é também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que Deus enviou à terra para exatamente nos conduzir, nos reconciliar para com Deus, o nosso Pai. Portanto, meu amigo, Deus abençoe sua vida, que você possa seguir esse caminho traçado não pelo salmista, mas traçado pelo Espírito Santo de Deus através do salmista para a minha e para a sua vida. Agora você tem que fazer uma escolha. Ele disse: desviei os meus pés do caminho, todo o caminho mau. Você também quer fazer a mesma coisa? Quer amar a lei de Deus? Quer ter entendimento? Quer ter sabedoria num mundo de tanta confusão, de tantas coisas que nos odeiam, que muitas vezes querem nos deixar confundidos? Tanto é que o salmista disse no Salmo 25, não me deixes, Senhor, eleva a ti a minha alma, não me deixes confundido, porque em ti confio. Oh, glória a Deus. Confie também em Deus. Confie na palavra do Senhor. Ame esta palavra. Medite nela e Deus vai fazer na sua vida o que fez na vida desse salmista. Bendito é para sempre o nome do Senhor. Assim que Deus abençoe a todos, permaneça no canal, compartilhe esse vídeo, dê o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão em Cristo, a você de toda e qualquer religião que está assistindo agora esta mensagem de Deus para a sua vida. Deus assim os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.